Olá! Hoje eu vou falar um pouco sobre a desconsideração da personalidade jurídica. Por quê? No planejamento patrimonial, existe uma proteção do patrimônio, a vontade e a necessidade de proteger o patrimônio, mas nós devemos também ter em mente que não é uma blindagem patrimonial que existe, porque não há uma proteção do ilícito. Nós protegemos o que é lícito. No artigo 49A do direito brasileiro, direito civil, existe algum tipo de blindagem patrimonial no direito brasileiro? A Lei da Liberdade Econômica diz que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é instrumento de alocação e segregação de riscos. Qual a diferença disso para a proteção patrimonial? A alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. No artigo 421-A, inciso 2, da Lei de Liberdade Econômica, ela diz que a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada. É papel nosso, dos advogados, informar e educar o povo. É possível planejar o patrimônio, mas tudo deve ser conforme a lei. Então, existe a desconsideração da personalidade jurídica, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que diz que pode o juiz, a requerimento da parte, desconsiderá-la para que os efeitos das relações deixem de acontecer. Sejam estendidos aos sócios da pessoa jurídica, beneficiando direta ou indiretamente o abuso da personalidade jurídica. Então, no parágrafo 1º, para os fins do disposto neste artigo, o desvio de finalidade é a utilização dessa pessoa jurídica, desse Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, com o propósito de lesar credores. Quando eles utilizarem, os sócios da empresa utilizarem a empresa com a finalidade de provada e comprovada de lesar credores, eles devem responder com seus bens pessoais. Quando houver confusão patrimonial, desconsidera a personalidade jurídica, que é a da empresa, e aí eles respondem com os bens deles. Os sócios ou administradores também podem responder, viu? Nesse caso. E famílias que exercem atividade econômica, muita gente pergunta, mas eu exerço atividade econômica, na minha família já tem exercício de atividade econômica, e vocês falam que no sistema que vocês propõem não pode exercer atividade econômica. Não está impedido de realizar esse planejamento. Fazem dois ecossistemas diferentes, um com atividade econômica, outro sem, mas isso é mais adiante, quando for explicar. Em conversa também particular com quem tiver interesse. Se não houver propósito de lesar credores dos filhos em relação aos funcionários, não há por que recorrer ao patrimônio pessoal deles. É essa a justificativa do direito. Então, só quem responde é o sistema da célula controladora, que é o negócio. Outra coisa importante também que eu queria abordar nesse momento é em relação aos filhos menores. Muita gente pergunta, os filhos menores podem realizar esse planejamento patrimonial que você fala, instituir essa célula que não faz nada? Essa empresa pode, porque o empresário é aquele que exerce atividade se for a sociedade ou empresa. Mas o empresário é aquele que exerce profissionalmente atividade empresarial. E aí o registro público de empresas mercantis a cargo das juntas comerciais
deverá registrar contratos ou alterações contratuais de sociedades que envolvam sócio incapaz, desde que atendidos alguns pressupostos. Dentre eles, o sócio incapaz não pode administrar, só isso. Ele deve ser assistido. Então, ele tendo uma pessoa para assistir, ele pode também realizar o outro sistema que nós temos como opção, que é o da RUT. O capital social deve ser totalmente integralizado no caso de ter um incapaz. Não pode deixar o capital social para terminar de integralizar aos poucos, como a gente faz nas outras situações. E os pais não podem gravar de alienação ou de ônus real os bens, salvo por necessidade comprovada, os bens em nome dos filhos menores. E no caso dos interditados, também da mesma forma. Não pode o curador dispor, a título gratuito, ainda tem isso, dos bens do curatelado. Então, encerro hoje com vocês nesse assunto, nessas questões. Qualquer dúvida que tiverem, podem entrar em contato comigo. Muito obrigada pela atenção.